que nem sempre o Senhor vai nos livrar de um deserto. Que nem sempre o Senhor vai nos dar, vai nos tirar do problema. Não. Mas essa manhã nós precisamos entender e sair daqui essa manhã convictos de que aconteça o que acontecer, o deserto que for, certo? O que a gente tiver que passar, o Senhor vai estar conosco durante o trajeto. Glória a Deus! É isso que nós precisamos entender. Amém, Jesus. Amém? Amém. Queria que os irmãos abrissem a palavra em Daniel. Nós vamos meditar no capítulo 6. Nós vamos eu vou ler só o versículo 26 e depois os irmãos podem se assentar, amém? Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Amém? Podem se sentar. Irmãos, nós temos recebido algumas chaves durante o ano passado e esse ano. E eu tenho total convicção que essas chaves são dadas pelo Espírito Santo à nossa liderança. Porque nós temos sido instruídos nessas chaves e o Senhor Jesus tem nos dado a oportunidade de vivermos essas chaves. Para que a gente não fale da boca para fora. Para a gente não fale de algo teórico. Então, quer ter intimidade? Busque intimidade. Quer ter conhecimento? Busque conhecimento. Quer ter relacionamento? Não existe ter relacionamento sem conviver. Isso é uma utopia, né? Não. Achar que nós vamos ter relacionamento sem conviver. E ontem, quando eu recebi a missão de a gente meditar nesse capítulo, eu fui pesquisar. O livro de Daniel, ele foi escrito mais ou menos 605 a.C. Amém? Alguém aqui sabe qual o significado da palavra, do nome Daniel? Não? O nome Daniel é a junção de duas palavras em hebraico, que é o Dan e o El. Dan significa juiz. Amém? El significa Deus. Literalmente, trazendo para a nossa compreensão, Deus é Deus juiz. Amém? Amém? Tem algum Daniel aqui? Não, né? Amém. Mas alguém aqui conhece a história de Daniel? Conhece? Sabendo do significado do nome de Daniel, nesse momento agora, vocês entendem por que Daniel passou por tudo que ele tinha que passar? Não? Vamos meditar. Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Amém? Todo mundo sabe que Nabucodonosor conquistou, levou para a Babilônia, não? Sabe? Glória a Deus. Daniel, dizem alguns historiadores que ele era da família de nobres. Por quê? Porque foram os primeiros que Nabucodonosor deu ordem para que fosse levado para a Babilônia. E Nabucodonosor deu a seguinte ordem: traga os melhores, aqueles que são capazes de servir no palácio, que são capazes de aprender a cultura e são capazes de servir. Daniel foi levado nessa primeira leva para a Babilônia. Amém? Daniel foi levado com 3 amigos. Quem são os amigos? Hã? Não, mas esse aí é o nome que eles receberam lá. E o nome deles? Misael. E quem mais?
Ananias, Misael e Azarias. Amém? Esses eram os nomes dos amigos de Daniel. Eles foram levados para o palácio. E Daniel e os amigos, eles se recusaram a se alimentar do manjar, da comida do rei. Aqui nós temos já um primeiro cenáriozinho que é para a gente poder meditar, que é assim, ó. Eles foram levados cativos, nobres, bem de vida. Porque se eles eram nobres, eles eram bem de vida. Qual será o pensamento na mente de uma pessoa dessa? Cara, lá em Judá eu era o cara, minha família era top, agora eu sou um prisioneiro numa terra desconhecida. Eu sou prisioneiro numa terra desconhecida. O que me chama a atenção nesse exato momento aqui é que Daniel, hora nenhuma, cogitou a possibilidade de se prostrar às vontades do rei. Daniel quis permanecer puro dentro do que ele acreditava, porque ele sabia o Deus que estava com ele. Daniel conhecia o Deus que ele servia. Mas eu te pergunto, quem foi que passou isso para Daniel? Porque não está escrito. Mas seria, falando de mim mesmo, irracional a gente pensar que ele foi instruído pelos pais? Estou falando de mim mesmo, não está escrito na Bíblia. Amém? E Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. No capítulo 1, Daniel faz com o capataz lá, com a pessoa responsável pela manutenção dos jovens lá, né, que iam dar o estudo, que ia prepará-los para servir. Daniel faz um teste, fala, ó, nós não vamos comer da comida do rei, não vamos tomar do vinho, só me dá legumes e água, certo? Não posso fazer isso, né, o capataz lá, né, não posso fazer isso, porque se o rei souber, tá, não. Então 10 dias a gente faz um teste, se a gente não estiver saudável mais que os outros, a gente vai. E aí no final dos 10 dias, Daniel e os amigos estavam mais saudáveis do que os outros. E a palavra de Deus me afirma que eles eram melhores do que os outros. Em tudo. Em tudo que se propuseram a fazer. No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. E Nabucodonosor manda chamar os magos e faz algo que era totalmente impensável. Eu tive um sonho essa noite. Oh rei, que maravilha. Eu quero que vocês me falem qual é o sonho e o que significa o sonho. Os magos ainda falam assim, não, me fala rei, que nós te falamos o que significa. Não, se vocês, né, têm mesmo o dom, eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e o que significa que eu sonhei. E aí, nenhum deles sabe. O rei manda matar todos os magos. Daniel fica sabendo disso. Daniel chama lá o administrador da turma. E Daniel se coloca na posição de falar o sonho e interpretar o sonho. Mas o que eu vejo aqui, sabe o que é? Que Daniel, hora nenhuma, traz a glória para ele. Porque Daniel sempre fala assim, o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual eu acredito, o Deus que eu... Então assim, Daniel está sempre exaltando e glorificando o nome do Senhor, entendendo qual era o papel dele. Amém? No capítulo 3, Nabucodonosor faz uma estátua. Essa aí todo mundo sabe, né, Narcos? Essa parte que todo mundo sabe. Nabucodonosor manda fazer uma estátua e tal, não sei o que, manda para poder todo mundo adorar. Quando tocar, todo mundo tem que se prostrar, tem que adorar. E aí os amigos de Daniel, o que eles fazem? Não se prostram. Quem eram os amigos de Daniel? Aqui era quem, Carol? Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? E eles não se prostram. Aí o rei fica bravo, pega os 3
e manda jogar na fornalha. Essa história todo mundo sabe, né? E aí manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, joga lá, e aí na hora que o rei chega e olha e fala, uai, mas jogamos 3, tem 4 lá dentro. Glória a Deus. Eita, Jesus. Amém? Amém. Se jogamos 3, tem 4, quem é esse 4 lá? E ele sai. Se fosse eu, não serviria muito de exemplo, né? Porque como eu não tenho cabelo, eles não iam ver que não queimou o cabelo, né? Ia ficar a mesma cabeça, né, meu apóstolo? Nós dois, né? Se fosse a gente, não ia servir muito de exemplo para eles. Mas, nem cheiro de queimado aqueles homens tinham. Aleluia. Na sua Bíblia, porque na minha Bíblia não está escrito isso, mas na sua Bíblia está escrito que eles não quiseram ir? Na sua Bíblia está escrito assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego lutaram com todas as forças contra o exército de Nabucodonosor para que não fossem jogados na fornalha? Tá, meu pastor Bill? Na sua Bíblia está escrito isso? Porque na minha também não. O que está escrito na minha Bíblia é que eles foram sem questionar, sem reclamar, sem maldizer o nome do Senhor. Foram e sabiam que se fossem os planos de Deus, eles seriam libertos. Isso, só quem pode ter essa confiança é quem tem intimidade, é quem tem relacionamento, é quem sabe qual é o propósito. Quantas vezes, qualquer coisa que aconteça com a gente acha que Deus não está conosco. Ah, meu carro quebrou. Ah, Deus. Eu nunca faço a manutenção, mas não quero que meu carro quebre. O que Deus tem com isso? Muitas vezes a gente sabe o que nós temos que fazer e não fazemos por birra, não fazemos por convicções pessoais que não estão baseadas na palavra, e a gente ainda quer culpar Deus. Alguém aqui já orou assim: Senhor, me livra desse mal? Senhor, me tira desse deserto. Pai, Senhor, eu não mereço estar aqui. Essa é fogo, né? Eu não mereço estar aqui, quer dizer que Deus errou? Quer dizer o que nós estamos passando, Deus errou? No capítulo 5, Daniel, né, aqui já é um outro rei, que é o rei Belsazar. Está dando um banquete, tá, e eles começam a beber nas taças que eles trouxeram de Jerusalém, de Judá, né, de Israel. E aí aparece a escritura na parede, uma mão, tá, e ele fica assustado, e aí eles mandam chamar Daniel novamente, para Daniel interpretar o que aqui está escrito. Daniel interpreta, falando novamente: o Senhor, o teu Deus. Amém? Amém. E agora, nesse exato momento, nós vamos começar a meditar um pouquinho naquilo que me foi designado como missão, Glória a Deus. que é Daniel na cova dos leões. Amém? Amém. Quantos aqui conhecem essa história? Glória a Deus. Amém. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. Quantas eram as províncias? 120. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Amém? Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Então Daniel se mostrou mais capaz do que quantas pessoas? Não, 122 pessoas. Porque eram 120 que o rei escolheu, mais 3, ele mais 2 para serem supervisores dos 120. Então, Daniel foi exaltado sobre 122 pessoas. Amém?
Daniel foi lá? Ou Daniel foi lá se mostrar? Ou Daniel só fez aquilo que ele foi dado como missão? Aqui não afirma, né? Aqui não está escrito. Mas se o rei viu que Daniel, né, se sobressaiu dos outros, aí a primeira pergunta que eu tive que responder essa madrugada é: quando os outros olham para mim, o que eles têm visto? Quando os outros olham para nós, qual a imagem que eles têm visto? Uma imagem de servir com excelência? Uma imagem de acolher com amor verdadeiro? Uma imagem de um verdadeiro cristão? Ou eles têm olhado para nós e visto o mesmo Bruno de antigamente? O mesmo pastor Lucas de antigamente? Nós temos, como diz o nosso apóstolo, é uma pergunta para reflexão interna, tá? Não precisa responder não, porque quem sou eu para pedir alguma resposta? Nós temos servido com excelência? A gente fala que ama Jesus, a gente fala que Ele é o nosso tudo, a gente fala que, né, que a gente é grato por Ele, que a gente tem gratidão. Mas nós temos servido ao Senhor com excelência. Servir com excelência é ter relacionamento com Jesus? Eu conheço Jesus? Eu sirvo com excelência? Eu tenho intimidade com Jesus para poder servi-lo com excelência? Porque a gente não pode falar de servir só no âmbito da igreja, porque nós não somos só cristãos aqui dentro da igreja. Pelo contrário, nós somos chamados para ser lá fora, levar as boas novas, certo? Aos cativos, certo? Aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então, nós precisamos ser cristãos lá fora. Aqui dentro é molinho. Aqui dentro todo mundo é santo. Aqui dentro todo mundo é correto. Aqui dentro todo mundo fala bem um do outro. Aqui dentro todo mundo se preocupa um com o outro. Mas coloca lá no grupo, né, Hélio? Coloca lá no grupo assim: eu preciso da escala que vocês vão trabalhar. Coloca lá no grupo assim, ó: eu preciso de alguém para poder limpar a igreja hoje. Coloca lá no grupo. Coloca lá no grupo. E olha que são só ungidos, hein? Que estão aqui no grupo. São pessoas que foram chamadas e que o óleo derramou na cabeça. São ungidos. E Daniel se sobressaiu a 122 pessoas. Amém? Aí, eu não sei se alguém se colocou nessa história, mas aí começa. O fato de Daniel se sobressair incomodou os demais. A partir aí do versículo 6, os outros administradores, os 122, eles bolam algo contra Daniel. Eles tentam achar alguma falha no serviço. Daniel não acha essa falha. E aí eles falam: cara, o único jeito da gente pegar Daniel aqui é se a gente for contra o que ele acredita, o Deus que ele serve. Então eles se juntam lá, vão ao rei e pedem ao rei para fazer um decreto. Este decreto dizia assim, ó: que ninguém poderia orar ou pedir algo para outro Deus, para outra pessoa, se não fosse pedindo ao rei. Amém? E eles fizeram isso direcionado para Daniel. O rei, né, ficou satisfeito, fez o decreto, assinou, carimbou, e dentro da lei deles não existia revogar nada que tivesse sido assinado e carimbado com o anel real. Quando Daniel
fica sabendo que o decreto tinha sido assinado, lá no versículo 10, o que Daniel faz? Daniel podia ir lá no rei, não podia? Daniel podia chegar e falar: ô rei, não, o senhor bateu a cabeça, como é que a gente não vai orar? Né? Daniel podia questionar, não podia? Daniel, dentro da moral que ele tinha com o rei, ele podia fazer várias coisas. Mas o que me chama a atenção é que Daniel foi para casa, abriu a janela que dava em direção a Jerusalém e orou. Daniel orou. Daniel não brigou, Daniel não reclamou, Daniel não foi peitar o rei, nada, Daniel foi orar. E aqui, duas visões, duas chaves dentro desse mesmo texto. Daniel foi orar, ponto. Porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Daniel sabia o Deus que estava com ele. Então Daniel não tinha que se justificar, Daniel foi orar. Continuou buscando ao Deus verdadeiro. Agora o que chama a atenção é que os outros 122 foram até a casa de Daniel e viram Daniel orando. Porque sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eles foram lá já sabendo que eles iam achar algo contra Daniel. Mas aí, igreja, Aleluia. aí eu te pergunto, as pessoas ao nosso redor, elas sabem que nós somos cristãos? Quando acontece algo na nossa vida que a gente acha como maldição, o que a gente faz? Eu, no lugar de Daniel aqui, o que eu faria? Eu iria falar com o rei. Falar: não, rei, o senhor está falando, não pode fazer isso não. Caramba, um monte de gente. Tá? Com o meu achismo eu iria questionar isso. Eu não sei vocês. Eu ia questionar o rei, desculpa. Eu não sei vocês, mas eu faria isso. E tem um aqui também que eu conheço e faria isso também. Então, Daniel foi orar. Daniel colocou aquele problema nas mãos de quem podia resolver. E aí os 122 viram lá, foram no rei e falaram: ó, Daniel lá. Não, eu tenho até que. Quer ver? Deixa eu só procurar aqui, porque a gente. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões. Esse aqui são 122 falando para o rei, ok? Sim, respondeu o rei, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Lá no 13, diz assim: então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele. Quantas vezes por dia? Aqui são 122 falando do rei. Aqui não é Daniel falando. Quer dizer que eles sabiam até quantas vezes Daniel orava. Daniel não escondia a crença dele. Aleluia. Daniel servia de exemplo da crença dele. Aleluia. Quando o rei ouviu isso, lá no 14, tá? Ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. É sério, o rei, o que tinha sido desrespeitado, ele estava procurando uma forma de ajudar Daniel. Era por causa de Daniel? Ou era por causa do Deus que Daniel servia?
Aleluia. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos médios e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Aleluia. Daniel merecia a cova dos leões? O que esses 122 homens falaram de Daniel? Ele fez algo errado? Perante Deus. Perante ao rei ele fez, né? Porque tinha um decreto. Mas perante Deus, Daniel fez algo errado? Daniel orou ao Senhor, mesmo depois do decreto assinado. E mesmo assim, Daniel estava sendo conduzido à cova dos leões. Davi, você é Daniel. Você acharia justo, mesmo depois de você orar ao Senhor, você ser jogado na cova dos leões? Rapaz, que Deus é esse? Eu tenho servido Ele desde que eu vim para essa Babilônia aqui. E Deus vai me permitir passar por uma situação dessa? Quantos aqui chorariam copiosamente achando que era o fim? Eu já ia chorar, ia falar: amor, me ajuda. Ai Deus, ai. Na realidade, sinceramente, eu acho que eu nem ia lembrar, cara. De Deus, eu ia falar: ferrou. Ia falar: amor, bora gata, bora fugir na nossa moto. Mas hora nenhuma, Daniel, igual os amigos dele lá, lembra da fornalha? Os amigos também não questionaram, cara. Os amigos não brigaram, os amigos, tá bom, vamos. Há alguns estudiosos lá que falam até que eles foram felizes para a fornalha. Mas isso são eles que estão falando, né? Não está escrito, então, pelo menos nessa versão que não está escrito. Então, assim, Daniel não questionou os planos do Senhor. Daniel não chorou. Daniel não maldisse o nome do Senhor. Daniel não se achou um injustiçado. Daniel foi. Daniel foi. O rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões, né? Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis dos nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Por que será que o rei não conseguiu dormir a noite inteira? Não foi pelo mesmo motivo que eu não dormi essa noite, né? O motivo que eu não dormi essa noite é a desobediência. O espírito rebelde. O espírito rebelde tomou na cabeça até. Mas por que o rei não dormiu? Porque ele sabia que Daniel não merecia aquilo. Ele sabia que Daniel não era merecedor daquilo. Mas, como ele já tinha dado a ordem, ele não podia voltar atrás. E Daniel foi jogado. Diz aqui no capítulo, no versículo 29, que de manhã bem cedinho, o rei levantou e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Aos olhos de quem? De quem? De Deus. De Deus. Quer dizer, ou se fosse eu que ia falar: ei rei,
porque eu sou fera. Nenhum chegou perto de mim. Quantos exaltariam o nome do Senhor nessa situação? Porque a gente não pode subir numa gilete deitada, que a gente acha que é alguma coisa. O Senhor pinga lá uma bênçãozinha na nossa vida, tá bom, filho, você tem orado, tá bom, eu sei do seu coração, mas eu vou te dar um negocinho, um refrigériozinho aqui. E a gente acha que a gente é grande coisa. A gente acha que a gente é mais santo do que o outro. A gente acha que a gente é mais crente do que o outro. A gente acha que pessoal lá do mundo, nossa, não posso nem conviver com esse povo, porque eles não merecem a minha pessoa, a minha presença. Que presença? Que presença? Se tirar Deus da gente, que presença que nós temos? Eita, Jesus! Glória a Deus. Glória a Deus. Que presença que nós vamos ter? Se tirar Jesus de nós, o que nós vamos ter? Nada. Nada. Porque a gente não serve para nada. Verdade. E a gente se acha. A gente se acha. É ou não é? A gente acha que nós estamos prontos. Nós estamos prontos a viver o reino de Deus. Amigo, a gente não consegue servir aqui, nós vamos servir no reino. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, cara. Se eu não consigo servir, se eu não consigo me preocupar com o irmão, se eu não consigo servir um copo d'água para o irmão, você acha que nós vamos servir no reino de Deus? Que nós vamos poder adorar o Senhor? Que balela é essa, cara, que nós estamos vivendo? A gente olha um irmão passando pelo deserto e ainda, muitas vezes falando assim, ó, aí, ó, tá vendo? É castigo, porque não está servindo. É a mão de Deus que está pesando sobre a vida. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Quem somos nós, cara, para poder medir os outros, cara? A gente não consegue, cara, enxergar a trave que está no nosso olho. O que nós vamos falar da vida dos outros, cara? Quem sou eu para falar da vida do pastor Augusto? Quem sou eu para falar da vida do bispo? Quem sou eu para falar do Ricardo? Quem sou eu, cara? Agora, o engraçado é que para apontar os outros, é a mão de Deus pesando. Mas quando sou eu passando pelo deserto, eu não merecia passar por isso. Somos rápidos em justificar as nossas falcatruas. Somos rápidos em justificar os nossos pecados. Mas somos tardios em acolher um irmão que está precisando. E Daniel o tempo inteiro exalta o nome do Senhor. Daniel, hora nenhuma, busca a glória para ele. Daniel, hora nenhuma, fala que ele é preparado. Não, é o Deus que eu sirvo. É o Deus, Deus tem misericórdia. Daniel não quis fazer justiça com as próprias mãos. Daniel deixou que Deus o justificasse. Aleluia. Glória a Deus. O rei ficou muito alegre, lá no versículo 23. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, nosso Deus é o quê? Justo. Nosso Deus é um Deus de justiça? É? E Ele precisa que nós façamos a justiça? Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. O que eles fizeram de mal não foi só para a vida deles. Aí a gente lê isso aqui, sabe o que a gente pensa? Assim, ó, mas isso aí são eles, pô, eles não serviam um Deus verdadeiro, eu sirvo.
Cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Cuidado o que a gente fala, o que a gente planeja no nosso secreto, o que a gente tem feito escondido, o que a gente tem planejado contra a vida de outros. Porque Deus é de justiça. E a palavra me afirma que aquele que é muito dado, muito será cobrado. Se Deus fez justiça com esses homens que não serviam a Ele, imagine conosco. Que temos conhecimento da palavra, que temos acesso à palavra, que somos ministrados dia após dia sobre arrependimento, sobre mudança, sobre transformação de caráter, e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. E aí, o grande final. Porque veio tudo, Daniel passou por tudo isso com um propósito. O que nós passamos na nossa vida, estamos passando com propósito ou só igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Eita, Jesus. Pastor Augusto, o senhor tem convicção de tudo que o senhor passa é com propósito? Sim. Tem? Carol, você tem convicção, Carol, de que tudo que você passa é com propósito? Não. Missionária, a senhora tem, missionária? A senhora tem consciência da doença que a senhora passou tinha um propósito? Minha apóstola, a senhora tem consciência, minha apóstola? De todas as dores que a senhora sente, tem propósito? Porque a vida é assim. Nós temos essa obrigação. Faça chuva, faça sol. Tendo o celeiro vazio ou tendo ele cheio. Andando de carro ou andando a pé. Aleluia. Nós temos que saber qual é o Deus que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos fraquejar. Verdade, Senhor. Porque ter intimidade, relacionamento, conhecimento gera experiência. E as experiências são para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a nossa vida. Aleluia. Através da nossa vida. Aleluia. Nós louvamos isso aqui hoje de manhã. Que seja em nós e através de nós. Glória Ei, a Deus. Jesus. Glória a Deus. É para isso que nós somos chamados. E aí o rei manda publicar assim, ó: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devam tremer de medo diante do Deus de Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo. Realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Este rei aqui, o mesmo que fez o decreto lá que não podia, ele se converte. Glória a Deus. Por quê? Pastor, mas ele não batizou. Amigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O batismo do coração é muito mais forte do que o batismo das águas. Muita gente pode batizar nas águas e continuar fazendo as mesmas coisas. Mas há ímpios que temem mais o Senhor do que nós mesmos. Há ímpios que temem mais o Senhor, que servem mais ao próximo do que nós mesmos. Glória. E este rei se converte. Este rei dá uma ordem. Este rei exalta o Deus de Daniel. E Daniel, hora nenhuma, questionou os planos do Senhor. Aleluia. Por que Daniel não questionou? Porque Daniel tinha relacionamento, intimidade, conhecimento. Quer dizer, conhecimento antes de intimidade, né? E Daniel teve experiências, paciência. E se você continuar lendo o livro de Daniel,
você vai ver que ele foi longânimo dentro do Senhor, servindo ao Senhor. Porque Daniel, no 7, interpreta os sonhos, certo? Daniel tem visão, e Daniel é chamado. Daniel foi tão usado por Deus, que lá em Mateus 14, 15, se eu não me engano, Jesus fala de Daniel. Jesus fala de Daniel. Acontecerá no mundo aquilo que o profeta Daniel falou lá que ia acontecer. Meu amigo, você imagina você ter seu nome citado por Jesus. Eita. Aí a gente vê a história de Daniel e fala assim: ah, tá, tudo bem, pastor, tá. Aí eu quero fazer uma pergunta à igreja. Com Jesus foi diferente? Com Jesus foi diferente? Jesus merecia ser açoitado? Daniel foi... Fizeram uma fofoca lá de Daniel, não foi? Quando Jesus foi lá, que Pilatos fala, né? O que vocês querem que eu faça por ele? Quem eu solte, Barrabás ou Jesus? E aí o povo começa, Barrabás. E o que vocês querem que eu faça com esse Jesus? Aí eles falam, enforca. Foi diferente? Crucifica, né? Desculpa, crucifica, né? Foi diferente? Jesus fez alguma coisa para ser crucificado? Jesus reclamou? Jesus questionou os planos do Pai? Jesus passou pelo propósito? Aí eu te pergunto esta manhã, se Jesus, que é Jesus, passou pelo propósito, por que nós temos questionado o nosso propósito? Por que nós temos questionado os planos de Deus? Por que a nossa fé é uma fé vacilante? Por que o nosso crer é um crer temporário? Eu acredito em Deus, eu sirvo Deus, mas enquanto está tudo bem. Nós precisamos ter conhecimento, relacionamento, intimidade, experiências no Senhor. Mas nós precisamos ter paciência e precisamos ser longânimos na presença do Senhor. Porque só assim nós vamos viver o propósito. Que essa manhã que a gente possa fazer uma reflexão interna sobre qual tem sido as experiências que eu tenho com o Senhor Jesus, qual tem sido o meu comportamento, qual tem sido as minhas atitudes. Permaneço fazendo as coisas pela minha força, pelo meu braço? Quero quebrar tudo? Ou nós deixamos que o Deus que nós servimos nos justifique? Aquele que serve, aquele que sabe a quem está servindo, não precisa ser justificado. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Você que nos assiste, que essa palavra de Daniel, ela possa servir de exemplo, para que a gente passe pelo que tiver que passar, mas sabendo que qual é o Deus que nós servimos e qual é o Deus que está conosco. Que essa semana você possa ter experiências sobrenaturais com o Senhor Jesus, em que você permaneça paciente e fiel, em nome de Jesus. Amém, igreja?